Vamos então iniciar nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece. Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti por esta oportunidade, por nos permitir aqui estarmos reunidos, buscando um pouco mais de entendimento acerca do Apocalipse, utilizando-nos do manancial que o Espiritismo oferece para nós, e assim entendemos um texto tão extraordinário quanto esse, que tem repercussões importantes para toda a humanidade, informações relevantes para todos nós. Estamos firmemente assentados nos bons propósitos para realizarmos a parte que nos toca na obra da criação. Pedimos a Ti a inspiração, orientação, amparo, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que nossos bons amigos espirituais possam também nos inspirar, para que nós aqui enriqueçamos o estudo com comentários edificantes que vão favorecer a nossa aprendizagem. Que as Tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Dando então continuidade ao estudo, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 11. Eu vou ler aqui alguns versículos a partir do versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte, 3 portas, da banda do sul, 3 portas, da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Então, hoje nós vamos estudar a partir do versículo 11, que diz o seguinte para nós: E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha a glória de Deus. A glória de Deus é edificada segundo as diretrizes que nós aqui temos estudado com muita ênfase, de forma repetitiva, que são as leis de Deus. As leis de Deus que nós aqui já temos estudado, são as 10 leis. Estudamos aqui na questão 648 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer o seguinte: o Kardec perguntou sobre a divisão, o que pensar da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Os Espíritos responderam:
essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, que é essencial. Então, essa cidade, ela é edificada segundo as diretrizes ou leis de Deus, porque quem edifica essa cidade, quem edificou, são os espíritos nobres, os espíritos elevados. Que, obviamente, são nobres, são elevados, porque eles praticam a lei de Deus. Então, nós vamos desenvolver essa glória cultivando, adotando as diretrizes que as leis de Deus definem para nortearmos as leis naturais. As 10 leis são leis naturais, ou seja, são os nossos instintos, são as forças para progredir, as forças que nos impelem para as buscas, são os condicionamentos. Nós vamos ter, não todos somos criados simples e ignorantes e trazemos como diretriz básica, vamos colocar assim, a busca pelo melhor, que é a característica divina da nossa intimidade. Então nós vamos buscar sempre o melhor ao longo dos estágios da evolução. O princípio inteligente sempre vai buscar o melhor, seja no reino atômico, seja no reino vegetal, seja no reino animal, no reino nominal irracional, no reino nominal racional. No reino nominal racional nós vamos entender o que são as leis, os seus mecanismos, como elas funcionam, e vamos então direcionar segundo uma busca mais qualificada. Não mais para atender simplesmente os instintos básicos de sobrevivência, de reprodução, de conservação, mas agora para alavancar a felicidade, a perfeição, que é essa glória. Então, obviamente, essa cidade edificada segundo as diretrizes ou leis de Deus, ela reflete aqueles que a edificaram. Assim como o mundo. As edificações do mundo refletem seus autores. O que nós buscamos no mundo, nós buscamos segundo o que nós consideramos mais essencial, mais importante, de acordo com o estágio de evolução. Aqueles que buscam apenas a glória dos bens materiais, satisfação dos instintos mais rasteiros, apenas. Os instintos rasteiros são ferramentas para nós edificarmos agora, com base fazendo bom uso desses instintos, de acordo com a lei natural, vamos edificar essa glória, que é uma glória que nos por exemplo, é uma glória que nos foi comunicada e exemplificada por Jesus. Jesus exemplificou para nós que é viver de acordo com a glória divina. Mas nós, naquele tempo, não entendemos. Nós preferimos continuar cultuando a glória materialista, a glória das paixões, que representam, então, complicações para o nosso espírito. Então, essas leis naturais, vamos lembrar que Kardec define que são
leis naturais. Então, quando falamos em leis morais, estamos falando de leis naturais, amigos. Não estamos falando aqui de um sistema místico, religioso, não. Estamos falando de leis naturais que são eternas. Inclusive, nós demos aqui um exemplo, e eu vou repetir aqui, que é a questão, está na questão 806. Questão 806 trata da, não sei se vocês vão se recordar, desigualdade. É o capítulo da lei de igualdade. Então, dentro da lei de igualdade, nada mais pertinente do que estudar desigualdades sociais. Desigualdade das aptidões, desigualdade sociais, desigualdade das riquezas. Então, a questão 806 é a seguinte: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. Vocês já sabem, nós temos estudado isso. Então, Allan Kardec continua, 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Porque o egoísmo e o orgulho, eles resultam do mau uso da lei de igualdade, da lei de conservação. Não existe lei de desigualdade. Por isso que a desigualdade não é obra de Deus. E ele não é eterno, por isso que vai desaparecer. Porque a lei é de igualdade. Então alguém pode argumentar, mas nos mundos superiores existe desigualdade. Existe desigualdade hierárquica. Desigualdade intelecto-moral, que não se reflete em desigualdade social. Por quê? Porque esses espíritos dos mundos superiores não mais acumulam bens. Isso é uma necessidade de mundos atrasados, que é resquício ainda da animalidade. E os animais, de modo geral, tem certos animais que acumulam. Por quê? Porque não sabe se amanhã vão conseguir ter. Instinto. Certo? Uhum. Por exemplo, os roedores, os esquilos, eles acumulam sementes. Então, o que eles fazem? Eles pegam a semente e escondem a semente. Uhum. Mas eles colocam no solo. E a maioria dos esconderijos eles esquecem. Então, o que acontece com as sementes? Elas brotam. Então, o ser humano acumula egoisticamente para si apenas. Aí gera a desigualdade das riquezas, gera a desigualdade social. Que não era para ser assim originalmente. Mas está claro aqui na questão. Recentemente com a Covid, ou qualquer motivo que leva à falta de algum alimento, a primeira coisa que a gente vê os estoques supermercados, será? Daí é o resquício disso. Impressionante. É o resquício disso. Desse princípio, dessa animalidade ainda subjacente, porque nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, a desigualdade hierárquica de mundo superior não se reflete nas desigualdades sociais, porque não tem esse cabimento no mundo superior. O que gera desigualdade social é o egoísmo, é o orgulho. A resposta aqui é claríssima. Vai desaparecer quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. O que é que vai desaparecer? Desigualdades sociais, não é outra desigualdade. Uhum. Não é outra desigualdade, é desigualdade social. Por que as pessoas têm dificuldade em entender isso? Então, a desigualdade social não é lei da natureza.
E todos nós que buscamos acelerar o progresso social estamos buscando corrigir a distorção que foi feita, que foi criada. Então, eu estou dando esse exemplo porque essa cidade aqui, ela é edificada segundo as diretrizes ou lei de Deus. Então, ela é perfeita. Por quê? Porque nela ninguém que ali está tem mais paixões no coração. Os sentimentos são as fontes, amigos, das coisas, das obras, das palavras, dos pensamentos, das atitudes, das ações. São os sentimentos. Então, nós pautamos a nossa busca na Terra pelos desejos, pelos sentimentos. É por isso que é difícil alterar um quadro. Por isso que a evolução é lenta. E nós tendemos a repetir. Vagarosamente nós vamos nos libertando desses condicionamentos. Então tinha a glória da lei de Deus, que nós adquirimos praticando a lei de amor, de justiça e de caridade. Assim que nós vamos desenvolver a glória de Deus, que vai se refletir na sociedade. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Aqui são símbolos, porque a pedra preciosa é aquilo que nos dá aquela ideia de algo perfeito, de riqueza, de beleza. E então, nós aí temos as narrativas que falam das colônias espirituais, das cidades espirituais de que falam, de que, embora tenha alguns que queiram negar, o próprio Kardec se refere a cidade espiritual na Revista Espírita. O Ernesto Bozano fez várias pesquisas com médicos que relataram essas colônias, e então nós temos aí notícias sobre essas colônias na literatura espírita. E observando, por exemplo, o Nosso Lar, que é uma colônia de regeneração, não é uma colônia superior, é de regeneração, então nós temos a ideia do que é o mundo de regeneração. A colônia Nosso Lar é um protótipo. E quando se observa ali a organização social, nós vamos ver que é diferente da nossa organização social aqui, porque as pessoas lá não têm posses, elas têm usufruto. Mas aí já pode fazer Por que lá tem bens materiais de acordo com aquela matéria? Porque os espíritos somos ainda bastante terrenos, materiais. Então, como é que você vai desencarnar e vai para uma colônia superior e que tudo é diferente? Você não consegue viver por causa do condicionamento. Não vai nem entender. Não vai entender. Então, é preciso a gradatividade. Gradatividade. É isso que muita gente não entende. Existe uma relação de sujeito-objeto, ou seja, a matéria lá é mais rarefeita, eletromagnética, como o perispírito. Então, o objeto do mundo espiritual é tão duro quanto esse objeto aqui da Terra, porque existe uma relação sujeito-objeto lá no mundo espiritual. Mas é um processo mesmo, né, Júlio? Processo. Até para ele chegar num mundo que seja... Se libertar da matéria. Exatamente. E aí, eu acho que essa associação que ele faz também da pedra, do jaspe, que é tudo isso aí que você falou, é a questão de ser natural, da natureza, sim, né? Da glória de Deus, que é perfeito, que é da lei natural. E por que a pedra é preciosa, o cristal resplandecente? Porque foi burilado, foi lapidado, que é o próprio símbolo aí da evolução, símbolo dos bons sentimentos, símbolo das virtudes, das qualidades nobres.
E aqui nós já temos trabalhado esse assunto, o Livro dos Espíritos, que a gente desenvolve essas qualidades nobres, conforme Paulo lá naquela dissertação, da 1009, cultuando o belo, o bem, segundo o padrão que Jesus trouxe para nós. Que decorre de observar o amor, a ciência e a justiça. Então, observar o amor, a ciência e a justiça significa cultuar o bem e o belo. O egoísmo, o orgulho é o desvio. Então, nós temos que cultuar o bem e o belo, não mais o grotesco, o caricato, o que é chulo. Que são expressões mais primárias. Aliás, eu gosto muito de cultuar o belo, tem muito tempo que eu não vou. Quando eu vou em Otim, Sim. aquilo lá é uma coisa espetacular, né, Rogério? Ele faz muito bem pro Claro que faz. né? Então, cultuar o bem e o belo, não é? Nós estamos buscando fazer isso aqui, estudando a doutrina espírita. A gente está estudando espiritismo para quê? Para depois chegar na rede social e espalhar fake news? É isso para isso que nós estamos estudando? Se for para isso, sinceramente, nós estamos perdendo tempo. Interessante, o belo, ele é até diferente, né? Porque a última vez que eu estive lá com um sobrinho, lá de Florianópolis, andando, ele fez uma observação e eu achei interessante. Ele falou, tio, aqui não tem um mosquito. Eu falei, devia ter abelhas, né? Com certeza tem. Tem, mas, né? Onde tem flor, tem abelha. Quer dizer, não, a abelha é certo, isso não tem mais Sim. abelha. Eu falei, não tem um mosquito. E essa preciosidade aí dessa Limpeza, né? dessa Jerusalém é a mesma preciosidade da mulher nós já estudamos aqui no capítulo 17, que fala da visão da grande prostituta, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Então, preciosidade que vai adornar aqui é a mesma, que são as leis naturais. São as leis naturais. Bom uso. Porque a lei é neutra, certo? É a questão quando a gente estuda lá na questão 907, Kardec pergunta sobre se são substancialmente maus o princípio que dá origem às paixões, lembra-se disso? Será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Qual é o princípio originário das paixões? Orgulho e egoísmo. As leis naturais, os instintos. Orgulho e egoísmo é paixão. Será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O Kardec tinha perfeita consciência que são princípios naturais. Então nós estamos falando de quê? Dos instintos. Lei de conservação. Instinto de conservação. E nós vamos desenvolvendo desde as faixas primárias. Na faixa da humanidade, é que nós distorcemos, geramos o egoísmo, pelo acúmulo desenfreado. Geramos o egoísmo. Aí a partir daí vem a lei de destruição. Porque não tem felicidade no egoísmo. Kardec dizia que o mal é o seu próprio remédio. Você quer ser egoísta? Pode ser, tudo bem. Deus dá liberdade. Mas acontece que com o tempo, a pessoa vai descobrir que não tem felicidade aí. Então a desigualdade também começa aí. Desigualdade começa aí, está claro na questão 806. Né? Quando é que vai desaparecer a desigualdade? Quando é que vai desaparecer? Com o fim do egoísmo. Aqui, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, o que causa desigualdade social? Orgulho e egoísmo. Como não é lei natural,
Não é eterna, somente as leis de Deus o são. Então, o orgulho e o egoísmo não é lei natural. É mau uso da lei natural, é desvio. Não vai desaparecer, porque o indivíduo vai começar a sofrer. Começa a sofrer pela ânsia do ter. Aí vai ter que defender contra os outros. Então vai se gerando todo um sistema complexo com base no egoísmo. Supremacia do forte sobre o fraco, todos os temas que a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos. Aí começa a se embarcar os bens do próximo, capítulo 9, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dominação do fraco, que são os espíritos que vão deixar a terra, conforme está lá nesse texto que eu citei. Então, ó, a questão 907, acabou que eu não li toda. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O princípio da origem à paixão qual que é? Instintos naturais. Foi posto para o bem, não foi posto para o mal. Então, um animal, por exemplo, não é mau. O leão não é mau, que caça para comer. Tem maldade aí, tem instinto natural. Ele não mata por matar, né? Não mata por matar. Agora o homem desenvolve a sofisticação do instinto de matar, ele começa a desenvolver armas. Ele vai sofisticando as armas. Cria-se todo um culto às armas. Culto. Em vez de se cultuar o amor, a ciência e a justiça, cultua-se o quê? O oposto lá de Paulo, lá no o ódio, a ignorância e a injustiça. Aí você começa a se armar contra o próximo, tanto psiquicamente quanto fisicamente, materialmente. Aí vai se desenvolvendo um culto às armas. Um culto. Aí você vai ter que... Vai se filiar a um clube de tiro. Ao invés de você se filiar a uma instituição que pratica caridade e assistência ao próximo, você vai filiar um clube de tiro. Aí você vai começar a dar tiro. Seu lazer vai ser dar tiro. Aí você vai gostar. Aí daqui a pouco você chega que essa arma aqui já não está me atendendo mais, eu preciso de uma outra melhor. Percebeu? Cria-se um culto. Que o amor é uma lei natural, amigos. Nós tendemos a amar quando o amor não é direcionado para o próximo, ama-se. Quem é que diz isso? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar? Capítulo 11. Capítulo 11. Para vocês verem aqui que eu não estou inventando moda. Alguém pode pensar, né? Você está viajando, está inventando moda, né? Vamos fundamentar aqui, vamos basear. A coerência da doutrina espírita. Lei de amor, que é uma lei natural. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Está coerente com a questão 806? Tem coerência? Ou não tem? Tem. Total coerência. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Então, quem é que vai se tornar ditoso? Aquele que ultrapassar a humanidade. Característica do espírito ditoso. É duro esse discurso? João 6,60. Duro esse discurso. Quem poderá ouvir? É duro esse discurso, mas é simples. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos. Então, o espírito ditoso é o espírito que ultrapassou a humanidade. Está coerente também com o que a gente estuda aí. No livro Voltaire, irmão Jacó, em Emmanuel. Então, falando do amor, disse eu,
O amor é de essência divina, lá no item 9, ó. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Ele não ama o próximo, ele ama as coisas. O homem, por mais abjeto, vil, criminoso, esse estágio aqui, geralmente ama coisas, não pessoas. Há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Apego. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Ou seja, na faixa da humanidade, ao invés de amar, ele continua sendo instintivo, como antes na animalidade. É isso que está dizendo aqui. Mas aí alimenta mais ainda, né? Evidentemente. E quando a gente ama coisas, você começa a desprezar pessoas. É natural. Você vai dar mais valor. O que é amar a coisa? Dar mais valor. E porque dói, né, Júlio? Você frear essa roda, girar ela ao contrário, isso... Por isso que a evolução é lenta. Por isso que nós estamos aqui estudando, buscando trabalhar na casa espírita. Que é para remodelar a personalidade. E fazer com que essa Jerusalém aqui, ó, que desce de Deus, né? Santa Jerusalém aqui de Deus, desceu do céu, se torne uma realidade na Terra. A sociedade como um todo se torne, que é o objetivo da regeneração. O mundo todo se torne esse Éden. Não é? O mundo é um jardim. Lembra-se lá de Gênesis 2:10? Nós estudamos? E saía do Éden um jardim, e dali se dividia em 4 braços, que são os 4 grupos que chegaram. O Éden, o mundo regenerado no qual eles não conseguiram ficar. Um Éden. E o jardim, a terra. Por que é o jardim? É maravilhoso, cheio de floresta, animais, mas você tem que criar um calçado para você não pisar no espinho. Você tem que inventar um chuveiro para tomar um banho quente. Moradia, porque você vive na caverna. Aí você vai disputar a caverna com o mais forte, vai disputar com o animal. Isso é jardim. Não é? E transformar em Éden. Aí é a obra do homem. Parte que nos toca na obra da criação. Certo? Automóvel, avião, robótica, informática. Facilitar o... Isso tudo faz parte, né? Faz parte. É saber cada um no seu, Faz parte. na sua posição, né? Então essa é a glória. Glória glória de Deus, porque tudo é utilizado para o bem de todos. Não é? Inclusive a questão 629 do Livro dos Espíritos, você se recorda? 629. A ética, o significado da moral. Moral, né? Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. É o princípio da Jerusalém que desce aqui. Não é o princípio lá de nosso lar, que vigora lá? Vai ser da terra também, né?
Demora um pouco ainda, mas não vai desanimar ninguém não, né, Rogério? Vai demorar um tiquinho, né? Só um pouquinho, né? Só que eu vi quando desses 4 braços, eu tava meio aí. Mas repete pra mim esses 4 braços aí. Ah, ó, e saía do Éden. Saía do Éden um rio para regar o jardim. E dali se dividia em 4 braços. Que são os 4... Ariano, hebreu, egípcio... Raça. São as raças Uhum. adélicas. O Honório explicando isso aí. É do Honório mesmo. E ele falando também que eram os 4 rios 4 que rios. acompanhavam as civilizações. Sim. Os 4 rios. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Eufrates, exatamente. Só que... Daí eu tenho que tocar no assunto, certo? Não é de Capela que eles vieram, porque Capela não tem mundos. Esse negócio é tão interessante, essa associação dos rios com o processo evolutivo. Sim. Que se você estudando, voltando aqui para o Brasil, que fala sobre que Minas Gerais teria o papel, sobretudo referente à evangelização do Brasil, baseada no nascimento do Espiritismo. Baseado no nascimento, não, está na planta, baseado no Espiritismo. Sim. Aí você vai ver que o Rio São Francisco nasce em Minas, é o Rio da Integração. Sim. Integração Nacional. Aí você vai pegar um mapa de Minas, você vai ver que em Uberaba que deu o grande do Espiritismo, que é o Triângulo Mineiro, que é o Triângulo do Doutrina Espírita. Sim, sensacional. E Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Caixa d'água do E você Brasil. sabe por que o Chico reencarnou em Uberaba? Em Pernambuco. Foi para trabalhar lá? Não, isso eu não sei não. Reencarnou em Pedro Leopoldo, sim. Isso eu conversando com o sobrinho dele. Foi quem falou para ele, foi Maria Dolores? Não, foi Maria Dolores, não. Foi esse lá do Cheiro. Irmã Cheiro. Irmã Sheila. Numa das reuniões, ela falou porque Pedro Leopoldo tinha um grande potencial de água. E a espiritualidade precisava daquela água para poder fazer trabalhar. Entendi. Eu fiquei sabendo disso. Ó, que legal. E se você vai realmente nos entornos, Sim. nossa, então, Tem muita lagoa. Emmanuel apareceu na beira de um rio. Sim. Né? E tem muitas lagoas naquela área ali. Tem, e lá onde o Chico trabalhava na fazenda era cercado de riacho. O solo lá é Rico em água. rico em água. E a água simboliza os sentimentos. Quando jovem, eu fui muito em piquenique, né? Naquela época, eu nem era nascido, né? Em Pedro Leopoldo, fazendo urubu, fazendo E cachoeira. a água simboliza os sentimentos, é símbolo dos sentimentos no texto bíblico. Tem muita cachoeira. Você fez lembrar o... Sim. Tá bom? Sim. Fez lembrar. Não, mas porque esse estudo aqui do Apocalipse aqui é do Honório. Eu fiz o resumo e a gente conversa aqui sobre ele aqui. Acrescenta algumas coisas, certo? Porque o objetivo não é repetir o Honório. Quem vai conseguir repetir o Honório? É muita pretensão, certo? É trazer os pontos aqui e dialogar. Então, nós vamos ver que o material que vai adornar a Jerusalém é o mesmo material da complicação lá da prostituta. A preciosidade usada em desacordo com a ética divina, usada em prol do benefício próprio, que é o que gera a distorção. Então, esse texto do Paulo é muito interessante, até fala da consequência desse desvio, do mau uso. Ele vai dizer assim, ó, que a lei de causa e efeito, ele vai dizer lá, nós sempre repetimos aqui, ó, gravitar para a unidade divina e o fim da humanidade, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, na linguagem moderna. Certo?
Nós temos o ateu que não acredita em Deus. Mas como que nós podemos ajudar o ateu? Olha, você vai fazer isso aqui, ó. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingir 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, se conversando com um ateu, você, olha, observe a justiça, o amor e a ciência. Uhum. Está gravitando em toda a unidade divina. O que é contrário a isso? Paulo vai dizer. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Ignorância, o ódio e a injustiça. E qual que é a fonte do ódio? Questão 171 do Livro do Espírito: o egoísmo. Só entre os egoístas se encontra o ódio, a iniquidade. O que é a iniquidade? Injustiça. E os castigos sem remissão, a condenação do próximo. Então ele vai discorrendo aqui, vai falar do culto do bem e do belo, aí ele vai dizer assim, ó, quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados por Jesus. Que é o castigo? Consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento, que é tudo interno, não é um castigo de fora. É um castigo que é inerente ao próprio egoísmo, que é o desconforto interior. Então, quais são as consequências do egoísmo? Vai desaguar em várias coisas. Síndromes orgânicas, síndromes psíquicas, fobias. Então esse castigo é isso. O castigo não é que vai ter alguém lá que vai aplicar a pena. Não. É você que está se aplicando a pena. Os espíritos estão lá assim, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para acordar dessa ilusão dele. Por isso que fala que o mal é o próprio remédio. O mal é o próprio remédio. O mal é o próprio remédio. Né? Então isso aqui, ó, Paulo está falando de adorar a Deus aqui na linguagem moderna, do homem moderno. Porque as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas acham que tem um que vai castigar, vai aplicar a pena. Não, isso não existe. É o próprio indivíduo. Cultivando paixões. Você vai começar a desentender com um monte de gente. Dentro de casa, no trabalho, em todo lado. Por causa das paixões. Aí as consequências são naturais, certo? Então, esse recurso precioso, que é a lei natural, ele é neutro. Ele é neutro. Mas a sabedoria de Deus está onde? Em que o mau uso vai levar o indivíduo a se emendar. Então Deus, a gente aprende na questão 536, que Deus não exerce ação direta na matéria. Por quê? Porque não precisa, tem leis naturais. Para executar sua vontade. A própria ideia do umbral, do abismo, é essa consciência mental, né? Umbral é o estado interior. Que você ali, pois é, mas não pode ser a consciência. Quando a gente desencarna, nós vamos descobrir o que é que nós estamos vivendo, onde nós estamos vivendo. É isso que vai acontecer. Nós vamos enxergar. É essa consequência natural. Nós vamos enxergar onde é que nós vivemos, de fato. Quando a gente desencarna, a gente enxerga onde a gente vive. Como nós somos. Quando o André Luiz começa a descrever, é exatamente isso que você está falando no livro nosso lá. Quando ele passa pelo umbral, é esse estado. Exatamente. Tudo que ele cultivou enquanto ele vivia na Terra. Né? Então não tem mistério, não, gente. Não tem místico, não tem misticismo, não tem mistério. Não é? Aí não. É só a gente parar para pensar quando nós estamos passando por uma aflição, uma coisa, ou algo que nos fez que começa a perturbar a gente fica nesse movimento. Que é o sofrimento, é o castigo. Entendeu?
Esse aqui é o seu castigo. É a colheita. É essa aqui é a expiação. Até você, né, parar como o André fez. Espera aí. Uma prece do coração. Começa o processo do arrependimento. Sim. É viver o céu. Né? Processo de dentro para fora. Uhum. O processo ele é tão amplo porque, na realidade, o nosso obsessor é nosso melhor amigo. É ele que fala, ele que mostra quem nós somos verdadeiramente. Quem verdadeiramente nós somos. E se você tem processo obsessivo, você cobrar, porque você está gritando nas asas da perfeição. Aquele que tem equilíbrio, a gente vai ter processo obsessivo mais. Sim. É aí que a gente tem que orar, por exemplo, quem está à nossa volta mesmo, dentro da nossa família. Né? A maior material de estudo, né, de exemplificação está em casa. É um vizinho, é um parente, sei lá. É nosso. É nosso. Diante da nossa reação, entendeu? Ali que você vai ou você se pega. Como que você vai reagir diante daquela situação? Né? Às vezes a gente fala, o pessoal não brinca muito. Nossa, eu peço tanto a Deus paciência. Ele vai te dar paciência. Como? Trazendo um para poder te fazer o teste. Trazendo irritadíssimo para o seu lado. Ele vai te dar um quilo de paciência. Vai trazer alguém, você para pedir a paciência. Oh, meu Deus, pedi tanto, perdi. Aí vai fazendo, você vai dando aquele choque, vai aprendendo. Amigo, o negócio não é fácil, não. Às vezes é a consequência do ontem, né? Alguém que... Vamos lá, o versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, e são os nomes das 12 tribos de Israel. Esse tinha um grande e alto muro, o muro aí é o proteção, contenção, certo? Então, o muro, na verdade, o que nos protege? Protege é o crivo, porque não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Então nós não temos que preocupar com nada de fora. Nós temos que estar vigilantes com o que sai. Que a boca fala do que está cheio o coração. O que entra é o material como no exemplo que você deu, o que entra, o exemplo do irritadiço, é material para você praticar a paciência. Vai reagir de forma diferente, aí você está aproveitando. O de fora é a aferição. E ao mesmo tempo que você está aproveitando, você está oferecendo para ele a outra face. Se alguém te bater na face direita, mostra também a outra, né? Que é o que ele está precisando, de exemplo. Tem uma outra questão que anda muito junto com a paciência, porque é o saber suportar as coisas. Está dentro da paciência, tudo é uma lei só. Né? Jesus não só foi paciente, mas ele soube suportar tudo com resignação e com coragem, né? Sim, Jesus é o exemplo das virtudes, hein? Né? Exato. Então, e às vezes assim... Jesus não sentia irritação, para começar. Nem desconforto. Jesus não. A gente tem que começar a pensar assim. Né? Senão ele não... Não, sim, claro. Né? Mas nós aqui, você entra no 11 e leva um pisão no pé. O que você sente na hora? E agora, hoje eu Então, Jesus não... Lembra do episódio da mulher hemorroída? Isso é o mais clássico. Ele estava no meio do povo lá, do bolo, o povo apertando, aí perguntou, quem foi que me tocou? Aí o Pedro nervoso, porque o Pedro ficou nervoso, né? Lógico. Cercado aqui com um monte de gente, você está perguntando quem foi que te tocou? Ele, não, porque de mim, eu senti que de mim saiu uma virtude. Quer dizer, não saiu irritação, não saiu virtude. Incomodou, certo? Que é o estágio Amigos, nós falamos aqui do ditoso, o ditoso é aquele que ultrapassa a humanidade, é nesse nível.
Não só saiu, como sintonizou. Sintonizou. É. A mulher, né? A mulher que sintonizou, porque ele tá saindo o tempo todo. Por isso que Os outros não acreditaram que não. O Pedro não conseguia sentir, ficava irritado ali, entendeu? Estava ali, mas não estava sintonizado. Não estava sintonizado. Muitas vezes a gente dá uma reunião, estamos aqui, não estamos sintonizados. Não toma. Estamos numa tarefa, não estamos sintonizados. Sim, sim. Por isso que tem as oscilações na reunião de mediúnico, tem as oscilações, porque o médium não está conseguindo, tá pisar no calo dele aquele dia, não está conseguindo digerir aquilo ou outra coisa. E às vezes é no dia que acontece um monte de coisa, né? É. Pra te tirar da sintonia, né? Pra você guardar aqueles sentimentos. Porque é o dia, isso é um sinal também de que alguma coisa não está bem ainda, né? Sim. Porque quando você já está bem engajado no trabalho, isso não vai te afetar tanto mais. Por isso que eu tô te falando. Quando está afetando é porque eu já A gente tem tem... que trabalhar justamente por causa exatamente. disso, para não afetar É. a reunião, porque senão... Com o tempo você consegue, né? Você já prevê, assim, você já prevê o que pode vir da pessoa, você já fica na defensiva, humilde. E já até com o cuidado que você vai falar com a pessoa, você já pensa 3 vezes, 4 vezes. E já conhece a pessoa, sabe o que pode vir dali, aí vem, você vai ficar nervoso, pronto. Vai dar trabalho para chegar na reunião, porque você ficou nervoso. O coração começa a bater acelerado. Repetir. Aí dificulta. Às vezes também pode ser um espírito que aproxima. Então, por isso que o médium, às vezes, ele tem isso também. Às vezes o médium, os espíritos já colocam o espírito para sintonizar com ele ali, já é complicado. Então, ele tem que administrar também. Evangelho, né? Remédio. Porque às vezes o médium ostensivo começa a sentir um ódio, sabe do que, durante o dia do trabalho. É verdade. É um irmão que já está ali sintonizado para E saber o se trabalho. Orientado. E aquilo é uma prova para o médium, é um teste também para ele e que é colocado, às vezes, dias se antes. manter em vigilância, exatamente. Então, esse alto... Aí nós lembramos aqui da Jerusalém, lá que os babilônicos, que nós já estudamos uma história aqui, que invadiram, você lembra? Invadiram lá a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, destruíram os muros, destruíram o templo. Então é um símbolo. Por quê? Porque os judeus não estavam observando a lei de Deus. Tinha o Jeremias que estava lá há 20 anos profetizando, vocês precisam voltar a observar a lei de Deus, que senão Deus vai punir, a Babilônia vai invadir. Ficou 20 anos, mais ou menos, falando. Aí os hebreus acharam que ele era espião, estava de coligação com o Nabucodonosor, infligiam suplício nele, prendiam no fogo, no poço, prendiam nas prisões. Conhece a história, Zé? Uhum. Então é um símbolo. Quando a gente não está observando a lei de Deus, a defesa, não tem defesa. Estamos vulneráveis ao que vem de fora. Vulnerável ao que vem de fora. A gente não sabe o que significa isso. Nós não conseguimos identificar o certo e o errado, o bem e o mal. Por quê? Porque não praticamos a lei de Deus. Esse é o orar e vigiar, né? Se nós não cultivamos a lei de Deus, eu não sei distinguir o que inventa, se é bom ou se não é. Eu não cultivo a lei de Deus. Eu não sei diferenciar o certo do errado. Então eu me torno vulnerável. A mesma coisa, porque 2 vezes veio no meu pensamento Sodoma e Gomorra. É a mesma coisa que aconteceu Sim. com eles, né? No Sodoma e Gomorra, justamente por causa disso, né? Não houve modificação. E descobriram, há pouco tempo, as cidades lá. Descobriram Submersa, né? Não, submersa não. Descobriram que ela foi... Acharam ruínas lá de algumas cidades que foram destruídas dessa forma. Meteoro explodiu na atmosfera.
E as cidades ali em torno do Mar Morto, o evento da mesma época de Sodoma e Gomorra. É um exemplo muito bom, né? Um exemplo. O que o profeta dizia? Ah, Deus vai destruir a cidade com fogo e enxofre. Então, entrou um meteoro na atmosfera e explodiu ali em cima, ali, queimou tudo. Essa sua reflexão do muro é bem bacana e faz a gente lembrar o seguinte: o que nos distancia dos ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus prega? São as nossas lamentações. Lamentações. Se a gente não lamentações, a gente não faz nada. Por que os judeus até hoje não reconheceram Jesus como o Messias? Eles estão até hoje presos no muro das lamentações. Presos no muro da lamentação. Até hoje eles estão presos. Sim. Que é o que sobrou da antiga muralha. E aquilo ali é surreal, né? Estão presos. Como você vai? Preso na dificuldade humana, que é encontrar um general que vem trazer para eles o poder. Supremacia do forte sobre o fraco. Aí, quer dizer, é manter o mundo no egoísmo. Continuar da mesma vibe, né? Nós estamos vendo o resultado aí, ó, do cultivo do egoísmo exacerbado. O que pode sair disso que está acontecendo aí? Fazer muita pressa por lá, viu? Então tinha um grande alto muro. Então, na verdade, ali em Jerusalém, aquele grande alto muro era para os espíritos continuarem ali no seu reduto de prazer, desconectado da lei de Deus. Esse era o objetivo. Aí despertaram a cobiça dos babilônicos. Fizeram lá É interessante que eles fizeram um cerco de 2 anos em torno ali de Jerusalém, né? Tudo é muito simbólico, né? O 2 é símbolo de razão e sentimento. Então, ou seja, é como o obsessor, o espírito obsessor que está fazendo um cerco em torno da pessoa, ou a sua razão com o seu sentimento distorcido. A pessoa está buscando o reconforto interno, na sua cidadela interior, só nas buscas materiais, então fica vulnerável ao cerco. Uma hora vai ter mesmo a invasão. Então não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. E não existe ritual que se faça que vá proteger o movimento interno. Por isso que ele fala, a edificação do muro simboliza o trabalho educativo. A partir do momento que você vai construindo ele, vai modificando internamente, né? É o que acontece aqui. A edificação do muro simboliza o tratamento educativo voltado para a organização do nosso mundo mental. Sim. Né? Sim, que é o trabalho, o trabalho de Allan Kardec era esse, da educação. A educação é a arte de formar caracteres. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, nós, pelo conjunto dos hábitos que nós mantemos, a gente fala da nossa educação para quem sabe ler o nosso livro, que são os nossos mentores, certo? Reflete nas ações. Lógico. O nosso desafio tem sido evitar a conexão com situações que nos assaltam e tiram a nossa estabilidade. Entendeu? Não podemos nós temos que trabalhar realmente internamente esse sentimento justamente para isso. Para que quando acontecer as coisas, a gente não desestabilizar. Muito bem, amigos. Nosso tempo esgotou. Na semana que vem a gente continua aí no versículo 12, de onde nós paramos. Muito bom. Jesus nos abençoe.